Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita na OAB São Paulo, atuante na área de direito civil e do consumidor. E como não teve vídeo semana passada, eu decidi gravar 2 vídeos para vocês nessa semana de 2 temas aí, um sobre atualidades e o outro para trazer mais informações, né, sobre um outro vídeo aí que fez muito sucesso, que foi o vídeo da Cacau Show, tá? E hoje eu vim trazer mais informações de forma mais detalhada e abrangente sobre a questão do COF, né? O que é o COF nos contratos de franquia. Caso você tenha que comprar uma franquia ou você queira investir numa franquia, né, seja de qualquer marca, o documento COF, que é a circular de oferta de franquia, é muito necessário, tá? Exige esse documento. Se não tiver juntamente com o contrato de franquia, você tem que exigir que esse documento, né, esteja junto com o contrato. E por quê? Vou falar para vocês, primeiramente, né, qual é o conceito do COF, de forma mais detalhada. Eu falei sobre o COF, né, no vídeo da Cacau Show, e o pessoal falou muito sobre essa questão, né, sobre isso. Eu falei de forma mais assim, por cima, né, sobre o COF, né, no vídeo da Cacau Show, né, e chamou a atenção do pessoal, né, apesar de não ter sido de forma detalhada, só de uma forma rápida. E hoje eu decidi trazer de forma mais detalhada o que é o COF e por que tem que ter esse documento e o que deve ter nesse documento, né? O que não pode faltar nesse documento conforme a legislação, tá? Então, o COF ele é um documento que revela as principais informações sobre a franquia, né? Ele é uma sigla, né? Circular de oferta de franquia. Eles têm que ter pelo menos as informações essenciais, né? Como previsões legais, né? Como listas de outros franqueados, ex-franqueados, as condições, né, de como está a franquia atualmente, o histórico da franquia, né, visando aí uma transparência nas questões contratuais, né, uma melhor tomada de decisão, considerando os aspectos legais, tá? E também uma proteção, né, tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Né? Então, portanto, o COF é importantíssimo para qualquer contrato de franquia, tá bom? Eu encontrei alguns no Google, né? E lá tem, alguns até são publicados, né? Inclusive eu encontrei o COF do Bob's, né? Quando for abrir a franquia do Bob's, né? E assim, é um documento muito, mas muito detalhado mesmo, tá, gente? Tem que ter um jurídico aí, ter um amparo jurídico, né, para que se possa aí interpretar muito bem nessa questão do COF e também interpretar o contrato de franquia, né, aí que você esteja futuramente investindo, tá bom? E o que é o COF e o que deve conter no COF, né? Então vamos lá, quais são as principais coisas que se deve conter no COF, tá? É um detalhamento claro de informações, tá, da franquia, tá? O que é a franquia, o que faz a franquia, quais as condições financeiras e legais da franquia no momento. Sim, tem que ter os processos judiciais, sejam de qualquer natureza, cíveis, trabalhistas ou tributárias, em relação à franquia. As condições de renovação de parceria, né? Caso o contrato da franquia tenha uma validade específica ou limitada, né, a determinados meses ou anos, caso você queira renovar, né, essa parceria, então tem que ter as condições, né, se você quer renovar futuramente ou se você quer vender essa franquia, tá? A política de confidencialidade da franquia. Nesse caso, eu acredito que seja mais a questão de segredos de empresa, né? O que puxaria mais para o lado do direito penal, né? Violação de segredos, né?
apesar de que eu acho que na parte mais civil, né, eu acho que já é um pouco polêmica essa parte, né, mas a gente já sabe que a questão de violação de segredo de empresa, e a gente sabe que não pode, né, por exemplo, no caso nesse caso aí não é franquia, né, mas, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, né, é um segredo de empresa, né, ninguém sabe qual a verdadeira fórmula da Coca-Cola. É lógico que a Coca-Cola não é franquia, né? Estou dando um exemplo de um segredo de empresa, tá? É questão de segredos empresariais mesmo, tá? Normas para... Essa aqui o pessoal falou muito, né? A questão da sucessão, né? A questão da transferência, né? De franquia, né? Caso você queira vender para algum franqueado queira vender essa franquia. No COF tem que ter todas as condições, né? Tudo que deve ser feito caso tenha algum tipo de sucessão ou transferência de franquia, tá? Caso se o franqueado morrer ou caso se queira vender, tá? Então, tudo que tenha condições aí de sucessão e transferência da franquia tem que ter no COF, tá? Valores, esse aqui também é muito importante, né? Valores de investimento e as taxas, tá? Tem que ver também se as taxas, né, não são abusivas, né? Se os valores não estão sendo abusivos, né? Pelo que eu vi, a Cacau Show estava fazendo muito isso, né? Cobrando aí, pedindo aí para os franqueados pagarem produtos para ficarem estocados lá e não conseguir vender, né? Então, isso daí tem que estar no COF, tá bom, pessoal? Vamos lá. E agora, nós falaremos mais a questão dos aspectos legais, tá? Tem que alguns detalhezinhos, né, que causou uma mudança aí, que tá mais atual, né? Eles sempre se atualizam em relação a isso, que é a atual lei, né, a nova lei de franquia, né? Nova lei entre aspas, né? Porque a lei de franquia é de 2019 e nós estamos em 2025, então não é tão nova, né, essa lei, né? Mas eu peguei o mais atualizado possível para conseguir falar para vocês alguns outros detalhes também, né, ainda mais abrangentes em relação a isso, tá? O que tem que ter no COF para vocês analisarem. Bom, a primeira coisa que tem que ter no COF é a descrição do perfil ideal de franqueado, ou seja, cada franquia tem um perfil de franqueado e você tem que ver se você se enquadra, se você se encaixa nesse perfil de franqueado, tá? Cada franquia tem o seu perfil, tá? O Cacau Show tem uma, o Bob's tem outra, o McDonald's tem outra, o Burger King tem outra, deixa eu ver, essa é polêmica que eu vou falar, o Ipink, né, tem outra, o Boticário tem outra, né? E a Natura, né? Então, cada franqueado, né, tem o seu perfil ideal de franqueado, né? Cada franqueador, né? No caso do franqueador, tem o seu perfil de franqueado e você tem que ver se você se encaixa nesse perfil. Isso é importantíssimo no COF, tá? Eu acho que no caso da Cacau Show tinha muita gente aí que não falo que a culpa seja do franqueado, né? Mas pelo que eu vi, estavam omitindo, né? Não tinha cofre, a Cacau Show não tinha cofre. Aí já começou errado, né? Porque aí fica um monte de franqueado pelo país que muitas vezes acaba se afundando em dívida indevida, tá? Uma coisa para quem muitas vezes tem que pagar calção, né? Se você, por exemplo, vai abrir uma franquia, independente de qual seja, se exigirem calção, né, caso o aluguel do local, né, não há mais exigência. Conforme a Lei 13996 de 2019, que é a lei da franquia, né, a nova lei da franquia, não se exige mais calção, tá? Para alocação lá do local, né, para aluguel do local aí onde você vai montar a sua franquia, tá bom? Não se exige mais calção. Se tiver um contrato de franquia ou um COF, né, que exija calção, questionem,
tá bom? Procurem um advogado, né, e vejam, né, uma possível reversão aí, né, porque não há mais exigência, tá, de caução, né, faça com que se cumpra, né, a legislação. A questão da propriedade intelectual da marca, né, tem que usar a marca de forma ética, né, e não ficar usando a marca aí de forma discriminada, tá, questão de direitos autorais, tá bom? Essa aqui eu já achei meia polêmica, né? Não há mais a menção do termo royalties na lista de valores, né? Eu já acho meio polêmico, porque o termo royalties tem a ver com a marca, né? A questão do direito de imagem, né? Então, se usa de forma imprópria, né? A imagem talvez não seja indenização, tá? Essa aqui que o pessoal também falou, né? Lista com os franqueados e seus contatos nos últimos 2 anos, tá? Nos últimos 24 meses tem que ter toda a lista de franqueados e ex-franqueados para que todos possam aí ter contato e ver as suas experiências, né? Analisar as experiências, né, dos franqueados e ex-franqueados, né, para ver se é a melhor decisão a ser tomada, né, se adquirir uma franquia é a melhor decisão a ser tomada para aquela pessoa, para aquele futuro franqueado, tá? O franqueador precisa informar ao franqueado se irá fornecer novas tecnologias, tá? Ou seja, se você tem uma franquia, né, que vai se modernizar mais para frente ou que vai fazer fusão com outra empresa, né, vai se incorporar a outra empresa, né, ou seja, qualquer coisa que aconteça, né, que faça a franquia avançar, tem que ser informado, tá? Assim, ó, vamos reformar porque tudo vai se modernizar agora, né? Agora teremos um aplicativo, agora teremos, enfim, qualquer coisa de tecnologia, né, que se coloque dentro da franquia, tem que todos os franqueados têm que ser avisados, tá bom? Acho que isso é meio óbvio, né? Senão acaba ficando para trás. Deve haver regras de transferência, eu acabei de falar, tem que haver regras de transferência e sucessão, né? Máximo possível aí dentro dos aspectos da legislação, tá bom? Tanto da legislação de franquia quanto da legislação civil, tá? E indicações de situações em que não serão aplicadas, que serão, né? Serão e não serão aplicadas penalidades, multas ou indenizações. Tem que explicar todas as situações, né, que caso aconteça com a franquia, se vai ensejar algum tipo de multa, né, a porcentagem dessa multa, né, explicar, né, algum tipo de quebra de contrato, né, qual é o tipo de quebra de contrato, né, qual tipo de penalidade, se é trabalhista, se é civil, se é contratual, se é tributária, tá? E indenizações também, uso indevido da marca, tá? Danos aos consumidores, tá bom? Então, tudo isso, gente, acho que a COF, ela viabiliza, né, toda a informação legal aos futuros franqueados, né, seja de qualquer franquia. Isso é muito, muito, muito importante mesmo, né? Aspectos legais no geral, né? Sucessão, né? Que nem colocou aqui penalidade, multa, indenização, ou seja, está em todas as esferas, né? Contratual, trabalhista, tá? Tributário, sucessório, né? Família e sucessões. Então tá tudo aqui, gente, tudo, tá? Esse documento é importantíssimo e tá previsto em lei, tá bom? Infelizmente tem muitas franquias que não fazem isso, né? E descobrimos aí que a Cacau Show, ela omitia o COF, tá bom? Isso é muito errado mesmo. Então você futuro franqueado, você que já é franqueado, pessoal da Cacau Show aí,
né, da Cacau Show, não, que assistiu o vídeo da Cacau Show, né, esse vídeo já é um complemento excelente aí, tá bom? Para eu explicar, para me aprofundar aí no que é o coffee, porque é tão necessário em qualquer contrato de franquia. Caso contrário, pode se tornar um desastre, né? Assim como aconteceu na Cacau Show. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu queria trazer muito esse tema depois que o pessoal comentou no vídeo, né? Um vídeo que bombou muito. E, bom, o próximo vídeo é de um tema muito, assim, que vai dar muito pano pra manga também, que é um tema que tá aí, a mídia tá falando, a imprensa tá falando, e eu preferia esclarecer, tá? Os pontos polêmicos esse outro caso que é totalmente diferente desse, é civil, mas é totalmente diferente desse aqui, tá bom? Um beijo para vocês, se inscrevam no canal, tá? Tem muitos outros vídeos muito legais, tá? Sobre informações e atualidades jurídicas. Eu tenho Instagram, TikTok e Threads, tá? Meus vídeos e rotina de advogada estão tudo lá. Os três, tá? São @Marina K, letra K, ADV, tá bom? Marina K, ADV, tudo minúsculo, tá? Então é isso. Pode me seguir lá nos três, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!